Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que a gente fala em ciência na prática, tá? O objetivo hoje é falar um pouco sobre uma das principais lesões que existe em diversos esportes, uma das lesões mais estudadas. Eu tenho certeza que você, que está aí nos ouvindo hoje, provavelmente já reabilitou pelo menos alguma vez, se você trabalha com esporte de alto rendimento. Eu estou falando do quê? Das lesões de isquiotibiais. Lesões essas que, além de serem muito prevalentes, principalmente no futebol, ela também é uma lesão que tem uma alta taxa de recidiva. E aí entram as dúvidas: o que que nós temos feito de errado? Será que nós estamos reabilitando errado? Será que o futebol evoluiu mais do que a forma como nós reabilitamos? Ou pode ser algum outro motivo? E é por isso que eu estou aqui com o Gabriel, com o Caio, e o objetivo é a gente discutir muito sobre esse assunto. E para começar, eu quero fazer uma brincadeira com vocês dois, tá? Mito ou verdade? Então, uma resposta sucinta eu quero de vocês dois. Mito ou verdade? Gabriel, você acha que o exercício nórdico sozinho previne lesões isquiotibiais? Mito. Caio, se o atleta não sente mais dor, ele já está pronto para voltar a treinar? Mito. Gabriel, todo atleta precisa atingir velocidade máxima durante a reabilitação antes de iniciar a competição? Se o esporte dele exige essa capacidade, verdade. A ressonância magnética, Caio, sozinha, define quando o atleta pode retornar? Sozinha não, mas hoje a gente sabe que mudou muita coisa, né? Gabriel, para fechar, uma boa reabilitação reduz o risco de lesões, mas nunca elimina completamente esse risco? Verdade. Muita verdade. Boa. Então é começando assim, a gente inicia a nossa discussão e eu quero inclusive abrir essa discussão estendendo um pouco esse problema, né, com vocês dois. Então, Caião, o que que mudou na literatura nos últimos anos em relação à lesão de isquiotibiais que mais te chamou a atenção? Bom, lesão muscular, assim, para dar uma introdução, uma lesão que a gente, como equipe e como experiente, tem uma expertise muito grande por ter trabalhado com futebol, por ter participado de outros esportes que envolvem velocidade para você ter a maior incidência, ou esporte de aceleração para frente, se caracterizar o tênis ali, que pode ter uma lesão de disco também. Nos últimos 10 anos, muitas coisas mudaram e nos próximos 10 vão mudar também. Eu não tenho dúvida disso, né. Então se vamos parar para pensar, fazer um raciocínio rápido para o nosso ouvinte, físio ali que trabalha com reabilitação, lesão. A gente pega 10 anos, a gente passava por lesão muscular, técnicas, intervenções muito mais curativas há 10 anos atrás, né, ultrassom, laser. Hoje a gente sabe que dependendo da severidade da lesão, você pode ter uma mobilização muito mais precoce, por exemplo. Isso é respaldado pelos principais grupos e recomendado pelos principais pesquisadores, né. Os próprios aparelhos passivos, como eu classifico, ultrassom, os passivos, laser, tem um nível de evidência muito baixo, Uhum. hoje se usa muito pouco, né. E a gente sabe que hoje, dependendo o grande tchan do negócio, que dependendo onde a lesão está, se está numa região, numa topografia tendínea, numa topografia de transição miotendão, ou uma topografia vermelha, carne pura, para a pessoa entender, vermelha, né, tecido vermelho, ventre do músculo, muda de fato, né, a evolução do paciente. Então, hoje isso já é algo muito claro. Passando pela literatura, com a experiência que a gente tem, a gente vê que tem lesões e lesões. E se você segue, por exemplo, um padrão cultural do Brasil em pegar a ressonância grau 1, grau 2, grau 3, que era e alguns lugares fazem, você vai errar, vai errar. Então, isso não, eu acho que vamos classificar que o exame de imagem mudou muito, né, para a interpretação nossa. Eu diria que o físico tem que entender melhor sobre isso, né, e o modelo como ele trabalha com o atleta. Antes era muito mais maca, passivo e poucos exercícios, talvez eu muito mais lento.
E Uhum. hoje a gente evolui muito mais rápido em algumas lesões que com um raciocínio, por exemplo, até de uma reabilitação mais avançada, que envolve o controle de carga, que inclusive a gente teve aqui na última certificação no final de semana. Talvez sejam as 2 cerezas do bolo aí, o exame de imagem, essa fase final, transição por esporte, mudou muita coisa, sabe muito mais coisa hoje. E vai mudar muito mais, não tenho dúvida disso. A gente vai entrar ainda em uma discussão para falar justamente da evolução das classificações. Eu acho que, né, nós que vivemos o esporte já há algum tempo, a gente pegou desde as classificações um, 2 e 3 simples, depois aquela classificação de Munique, né? Agora a classificação britânica, que é o que a gente tem usado mais, enfim. Mas antes de tudo isso, Gabi, mesmo sabendo que a gente tem estudado muito, a ciência tem evoluído muito no sentido de a gente entender mais sobre essa lesão, tratar melhor essa lesão, mas por que que, na sua opinião, ainda é uma lesão tão prevalente no esporte? Se eu falar de futebol, então, é a mais prevalente de todas. Por que que você acha que isso se mantém, mesmo com toda a ciência tentando nos trazer o máximo respaldo possível? É, boa pergunta, né. Assim, é inegável que as estratégias preventivas, elas evoluíram. Uhum, Isso ano após ano, décadas após décadas. Só que hoje, quando a gente vai falar realmente em esporte de alto rendimento, você pega futebol, o jogo é completamente diferente, né, o nível de competitividade, de velocidade, de exigência física, isso realmente, com certeza, para mim é um dos fatores, porque por mais que realmente a gente evolui do aspectos preventivos, mas sempre o jogo pede mais, a exigência física no jogo. E ainda atrelado a calendários extremamente congestionados, né, a maneira que os atletas são expostos, né, a esses jogos, né, pouco tempo de recuperação, jogo atrás de jogo, os caras são tratados como umas máquinas, só que as máquinas falham, né, então uhum. eu acho que esse é um dos principais fatores, assim, particularmente essa é a minha opinião. Cara, e você acha que a gente está vendo mais lesões ou a gente está diagnosticando melhor, na sua opinião? Você acha que a gente realmente está vendo mais lesões ou o nosso diagnóstico melhorou e por isso apareceram mais lesões? Porque você acha que, sei lá, antigamente, talvez o que era considerado uma lesão não estrutural, não era nem considerado uma lesão. Eu sei que você é um cara que entende muito de epidemiologia, né? Eu acho que você podia embasar um pouco isso para as pessoas entenderem que existe uma diferença muito clara, né, do que é lesão para um, do que era lesão antigamente, né. Explica um pouco para nós aí, por favor. Falando nas 2 coisas, o que mais acontece, mais a maior incidência, com certeza. Uhum, Como a gente já comentou, os números de jogos aumentaram, falando de futebol, o número de fatos aumentou. Você pode pegar qualquer esporte, aumentou o N numérico, minutagem, vai aumentar a intensidade ou exposição do esporte, vai aumentar naturalmente o número de queixas e lesões. Então, por exemplo, dá um exemplo com vida real, prático. Ontem, estava assistindo o jogo, campeonato Copa do Brasil, né? Tendo ontem, nem queria assistir muito, estava com sono, mas, cara, eu troquei de jogo, assisti, coloquei Chapecoense e Cruzeiro, cara, deu 5 minutos, o cara deu um pique lá, acho que é Bruno Tubarão, o cara da Chape, uma bola aberta na diagonal, você vê que ele fazendo força, assim, ele baixou o tronco, pum, pulou, na hora. Por que eu tô falando isso? Quanto mais o fato ocorre em menos tempo, mais você entende que aquele problema é frequente, hum, né. Então, pô, tô ali, coloquei uma lesão, né. Até a coincidência, mas não, eu estava assistindo outro jogo recente, um jogo que eu estava assistindo, Corinthians mais uma vez, o um jogo anterior, o Yuri Alberto teve uma lesão de novo. Então, o fato, ele incide muito, né. uhum, Então, se você tivesse uma tabela da CDF para documentar isso, você já colocaria esses Ns ali, encaixar na tabela de forma adequada epidemiológica, como você citou. Então, ele é muito incidente relacionado com o número de exposição, né, na linha do tempo. Então, ali estão ocorrendo mais lesões. E hoje, aí é pelo excesso, o conhecimento é bom, mas o conhecimento, eu vou usar uma frase que vem muito de filósofo, isso, o conhecimento para o ignorante, ele se torna um risco, uhum. porque
o cara que muitas vezes ele não domina um conceito, você pega um jogador que muitas vezes vamos dar um cenário que pode ocorrer. Faz uma academia, tem 3, 4 grupos de exercício que incidem muito no isquio, então você carrega ali o grupo, vai para o campo, faz um campo aberto, é normal o cara ter uma adaptação na região, né, nas 2 pernas, que se você tiver um bom é normal. Agora, como você vai interpretar isso é uma coisa. Então você pode assustar o atleta muitas vezes que, é uma queixa relevante, não é. O que que por exemplo, até onde o edema faz parte do modelo biológico natural do corpo de autorreparo, o edema mesmo dentro, se o seu sobrecarrega. Não se sabe isso de fato, né, porque se soubesse teria que ter um trabalho que pegasse um grupo de atletas, fizesse uma ressonância praticamente toda semana, para ver o quanto que gera de adaptação e quantos aparece edema ou não, né, da ressonância. Então, eu acho que o conhecimento ele traz esse outro problema, que são as lesões funcionais que a gente fala. Vamos pegar um cenário de epidemiologia. Eu tenho a lesão estrutural, que é do Bruno Tubarão. Ele cai ali, tem uma lesão, com certeza, né? Uhum. Mas eu posso pegar esse atleta, que eu acabei de citar o exemplo do contexto esporte, e falar assim, cara, hoje é melhor, eu julgo que você é um atleta de alto risco, você desenvolveu uma queixa, uma percepção na posterior, tá mais sensível, o resto do grupo não, eu vou te vetar hoje, né? A gente veta ele como uma lesão funcional. Ele está vetado pelo conceito, que é o adequado, Uhum. mas não é uma lesão estrutural. Esse é um conceito muito difícil de entender, inclusive, muito difícil de Sim. explicar, né? As pessoas têm dificuldade de entender, que é o adequado, se você pegar o conceito já. O que que é a saúde pela OMS, o que é dor pela IASPT, esse conceito tá certo. Eu acabei de falar para você, tem sentido, né? Uhum. Inclusive é recomendado pelo Comitê Internacional de Epidemiologia no Esporte, isso eu acabei de falar. Ele te dá um framework sobre isso, para você criar sua tabela, né? Então, eu acho que tá em coisa disso, Teuzão. E até mudando um pouco o assunto, né, mas até para reforçar a opinião de muitas pessoas que estão nos assistindo, né, sobre essa questão de epidemiologia de lesão. Não acredite nessas escalas de Lobo Esporte, você Não, é absurdo, isso aí não tem como. porque, primeiro de tudo, vocês acreditam mesmo que existe um consenso do que é lesão para exatamente todos os clubes, por exemplo, do futebol da Série A? O que é lesão para o São Paulo? Qual que é o padrão que eles estão utilizando? O que é lesão para o Atlético Paranaense? Será que é um vetor de um treino é considerado lesão para aquele clube? Não, só vetor de um jogo. Como que eles estão classificando? Todo mundo classifica do jeito que quer. E aí vem as informações, vai para a mídia, eles captam lá de algum banco de dados. Existe o Eles não estudam a fundo os departamentos médicos do clube, do que realmente Sim, acontece, porque nem todo clube faz um controle epidemiológico rigoroso, isso não tem condição. Solta as informações na imprensa, e aí quem tá lá no topo, porra, maravilha, meu departamento médico é maravilhoso, aqui ninguém menciona. E quem tá lá embaixo sofre, às vezes, uma pressão desnecessária, que às vezes não é a realidade que ocorre diante da diretoria do. Isso é um fato, se for marcar, dá um corte lá depois, Lucão. Globo Esporte, ESPN, todos os sites, CNN que soltam isso, todos os conceitos errados. Todos os informantes estão errados. Eu garanto 100%. O conceito está errado, não acredite na informação que sai ali, é irrelevante, vou dar uma. A gente trabalhou dentro do clube. Quando o atleta tem problema pessoal, fala, coloca lá, dor lombar, veto. Já está errada a informação. Então ele só não quer soltar a informação para fora. Fora isso que o Gabriel falou, de colocar todos os fisioterapeutas ou os heads de saúde dentro de uma sala, pergunta: "O que que é lesão para você?". Cara, cada um vai falar uma coisa, é normal isso. Só que para padronizar e seguir um conceito adequado, que a UEFA segue teoricamente isso, e existe um modelo, até para quem tem as grama sintética e tal, partilha disso, né. eu acho que existe um viés muito grande, que vem, assim, acho que a nossa crítica nem é aos meios de comunicação, porque a informação que eles coletam é o que é passado para eles. Sim. Eles não têm condição de ter essa análise. A análise ela tinha que partir de uma confederação, por exemplo, da CBF, de, organizar tudo isso, gerar um relatório todo mensal de todos os clubes com um padrão, para que isso fosse realmente algo padronizado e que saísse uma informação realmente fiel ao que é. Porque, assim, para a gente fazer estudos, como o Caio falou, para saber se a grama sintética realmente é um fator de risco para lesões, para a gente saber se o calendário realmente está, né, tá gerando mais lesões, para a gente saber todos os fatores de risco
externos, extrínsecos, para a gente avaliar tudo isso e ver o peso de cada um deles para uma tomada de decisão, a gente precisa ter padrão, senão a gente tá cara, porque assim, o clube, ele vai querer se defender, ele só vai divulgar o que para ele é mais conveniente, né. Então, por exemplo, e às vezes pode acontecer isso que vocês falaram, o atleta por um motivo pessoal não quis jogar ou não podia jogar, ou porque o clube tá com um litígio com esse atleta contratual, inventa que o cara fez uma lesão. E aí sai no departamento médico, o cara teve uma lesão e o cara não teve nenhuma lesão, isso é uma bagunça. Então, acho que deveria existir um padrão que devia vir de uma instituição acima de todo mundo para padronizar tudo isso, como a UEFA fez dentro do cenário europeu, que é onde a gente tem mais evidências e mais estudos epidemiológicos com alta confiabilidade, né? Infelizmente, é tudo lá. Gabi, existe algum atleta, um perfil de atleta que você considera mais suscetível a ter essas lesões? Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais, né, a pergunta e a resposta, assim. É claro que quando você pega atletas velocistas, são atletas que estão mais expostos, porque realmente eles estão mais expostos ao mecanismo de lesão, que Uhum. realmente é o sprint na sua velocidade máxima e a capacidade de aceleração desse tecido. Eh, então, com certeza, são atletas que estão tá mais suscetível. Claro, atletas, poxa, com triagem, desequilíbrio de força muscular, desequilíbrios de outras capacidades, também são atletas que estão mais expostos. Mas pensando no jogo em si, atletas que são mais expostos a velocidades, a sprints, com certeza, tem um risco maior de lesionar. Tanto é que isso é fato, você começa a estudar o futebol, você pega um goleiro comparado a um jogador de linha, Assim. tem bem menos lesões ali. Outro esporte. Claro, exatamente. Então você não vê é raríssimo você ver um goleiro com uma lesão de disco tibiais, Uhum. né. Então você vai ver uma lesão de reto femoral, um adutor, porque ele o mecanismo, a quantidade de exposição que esse atleta ele está exposto, dentro do mecanismo, isso é fundamental para entender essa questão, né. Acho que tem assim, acho que a gente sempre fala, né, que a lesão ela é multifatorial, isso é muito claro. E a gente pode usar, diversas caixinhas para encontrar fatores de risco, né. E uma das caixinhas que talvez é a única que você não citou, e eu concordo com as que você citou, é a caixinha comportamental. Como é o comportamento desse atleta, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de cuidado pessoal, né, que é tudo aquilo que a gente falou até no episódio anterior do nosso podcast, que era sobre a capacidade, a prontidão do atleta para estar no dia a dia, para fazer o melhor treino, o melhor jogo que ele puder, mas também o quanto que o treinamento pode ser um baita de uma estratégia preventiva. Os caras que treinam muito bem, que se dedicam, que na semana pré-jogo, eles se dedicam a ponto de criar uma carga crônica capaz de ser bem superior à carga aguda do que ele vai fazer num jogo, é uma grande maneira dele se proteger. Não tenho dúvida disso. A gente fala muito sobre, fazer uma distância específica de sprints ao longo da semana que vai te proteger para jogar no final de semana e quando você estiver exposto a isso, ser algo extremamente importante. Acho que é uma das estratégias que eu mais utilizo com os atletas que eu acompanho. É um dos dados de GPS que eu mais olho, né, além de outros, mas esse é um dos que eu mais olho, porque se eu entendo que durante a semana o cara está sendo muito pouco exposto a esse tipo de variável, eu tento entender o que aconteceu. É você que não fez, é o clube que não teve exigência durante o treinamento, porque se a culpa é do atleta, ele tem que saber que ele é o culpado daquilo. O clube teve treinos com exigência disso. Então, teve treinos com campo aberto, teve treinos onde ele foi exigido de fazer. E ele não fez porque, não estava bem, não quis fazer, enfim, isso acontece, a gente sabe, né? A gente já trabalhou no futebol há muito tempo. Então, o aspecto comportamental e profissional do atleta, para mim, tem também um impacto muito grande, que vai de encontro com tudo que você falou, né? O cara que se cuida mais, o cara que se dedica todos os dias. Eu tenho alguns atletas no meu escopo que, cara, eu tenho 2 atletas que nunca tiveram lesão de isquiotibiais. E eu não acho que é o meu trabalho espetacular, não, é porque eu sei que os caras quando eles entram lá pra treinar,
e o que eles fazem no pós-treino e à noite, como dormem e tudo mais, eles são muito profissionais e isso é um baita de uma estratégia preventiva para que eles realmente não sejam menos expostos a essas lesões. Sim. Mas é interessante, você fala de comportamento, né, é é o conceito do que realmente treinar demais faz mal, mas treinar de menos também vai te colocar numa cadeia de mais ser mais suscetível a ter a lesão. Só que o comportamento psicológico do atleta, ele também influencia muito a reabilitação de qualquer lesão, mas falando específico dos isquiotibiais, você pode pegar um atleta com a mesma lesão e comparado com outro atleta, esse um aspecto psicológico de muita hipervigilância, aquele atleta que realmente, puta, a mínima queixa já se torna muito relevante para ele, o terapeuta ele vai ter muito mais dificuldade de evoluir. Uhum. Esse atleta e consequentemente vai ser mais lenta a reabilitação. Diferentemente daquele atleta que tem uma experiência melhor para o corpo dele, que tem um aspecto mais de resiliência, ele vai transmitir realmente mais confiança em alguns aspectos, e aí a gente vai conseguir talvez, fazer com que esse processo ocorra da melhor forma. Então, o aspecto psicológico, ele influencia muito. Perfeito. Acho que um dos pontos também extremamente importante da gente falar é onde ainda nós, como categoria, fisioterapeutas, né, médicos, enfim, todo staff de saúde, ainda erramos. Por que que ainda existe tanto? Obviamente, acho que a discussão aqui não é que não vai mais existir, não existe, não tem essa possibilidade de não existir mais essa lesão dentro do esporte. Porque quando a gente está lidando com alto esporte de alto rendimento, a gente tem uma linha tênue entre a capacidade do ser humano e aquilo que a gente ele vai ser exposto. Quando a gente entra em um ambiente competitivo com atletas competitivos, a gente não tem controle nenhum, que é o caos, né? Mas eu acho onde que a gente pode olhar que a gente está errando? Será que vocês acham ainda que o fisioterapeuta tem muito foco em: "Ah, eu preciso ganhar a força desse segmento e a hora que ele tiver sem assimetria nós estamos liberado"? Como que vocês acham que ainda é o pensamento das pessoas para que a gente ainda tenha alguns casos que talvez pudessem ter sido evitados? Eu acho que o que que dá para melhorar rápido, assim, dica clínica de quem vive o campo de batalha e que eu vejo relacionado à literatura, o que eu vivo, que pode melhorar até para mim, né. Então, por exemplo, o nível de comunicação, já que a gente falou que o exame de imagem é um balizador, qual que é o nível de comunicação que eu tenho com o médico? E como que ele me passa essa informação? Por quê? Se a lesão é proximal, média e distal, a gente sabe que vai influenciar nas minhas prescrições de exercício. Então, automaticamente na progressão, regressão, qual exercício eu vou esperar um pouco mais, qual exercício eu vou fazer mais volume, né? A gente sabe hoje é muito claro, né, entre a diferença entre quadril dominante, joelho dominante, falando de risco, e tem uma diferença muito grande. Existem exercícios funcionais, fundamentais, né, do corpo humano, do esporte, e existem exercícios que complementam minha sessão, né, dentro do nosso ecossistema. Então, qual que é o raciocínio em torno disso na linha do tempo, né? Automaticamente, quais são os testes analíticos que eu seleciono para fazer os critérios de alta na linha do tempo definida entre você e o médico. Não ande sozinho, filho. Ande com um bom médico. É muito importante, é para dar confiança e segurança para o seu atleta. Então, começa aí. Vamos falar do básico, que nem o Gabriel fala do básico, isso é o básico, cara. Hoje eu vejo, se você não valorizar esse momento, se você valorizar ou não valorizar, você vai para 2 caminhos diferentes, né. Para evoluir o seu atleta, seja qual esporte for, qual nível de atividade física for, se for atleta de futebol, alto rendimento, nem se fala. Tem que ter todas as informações possíveis, que o cara depende do próprio corpo, e errar é rapidinho, né, em lesão muscular, que é uma lesão muito difícil de reabilitar. Então, no aspecto inicial, Matheus, eu acho que é isso, cara, do início. Sim. Para o fim, ali tem outros tipos de problema. Quais? Né? Realmente, falar Brasil, a transição, vamos falar de um cenário que ocorre no dia a dia mesmo. Transição entre indoor e outdoor, a gente falar, tá na física, vai para o campo, é um problema. Se tem um profissional, é muito difícil você achar um profissional capacitado, entender essa vertente entre tecido doente, RDP, para tecido performático. Muito difícil. E para mim, esse profissional tem que ser o fisioterapeuta, na minha opinião. Hum. Só que qual é o problema? O fisio entende pouco de conteúdo você tem que entender de conteúdo de treinamento, do esporte que você habilita
e conteúdo de entendimento fisiológico, né? O que a gente estava falando na certificação. O que um exercício intensivo provoca em você, o que um extensivo provoca, o que é um descanso completo, incompleto. Você tem que começar a entender sobre isso. Uhum. Porque você está progredindo anatomicamente algo que não está bem, né? Então, quem entende mais de dor, por que eu estou falando isso? É o fisioterapeuta, por formação no Brasil, né? Sendo que varia muito. Então, tem essa questão, né? E aí, um outro problema é quando o atleta ele já está no esporte dele, é o monitoramento que você faz. Eu acho que a chave está aí, uma das, né? Uhum. Foi tudo bem. Cara, eu vou dar um exemplo prático do que a gente viveu, só para terminar minha fala. A gente teve 2 atletas que foram aí até Sene, Dembélé e Olise, com alto histórico de lesão de posterior, inclusive o Dembélé tem várias que ele fez o processo de reconstrução tendíneo lá na Finlândia, pega um período extremamente difícil na carreira dele lá atrás, se você olhar em qualquer site você vai ver isso que eu tô falando, e vem para uma Copa do Mundo performando, pô, fino, né? Como o melhor do mundo. Voando, a Paris Saint-Germain ganhou a Champions League. O que eu tô querendo falar é isso? Não coloque a culpa só no histórico. Ah, sim. Não é isso. As pessoas interpretam o histórico de lesão que sai errado. O histórico altera o tecido no curto prazo. Beleza, beleza. E no curto eu não acho que é só os 60 dias da janela recidível. Eu acho que são 6 meses. Tem que olhar uma janela mais ampla, em que você olha para aquele cara. O cara vai estabilizar, ele vai atingir essa janela que é o do Dembélé e do Olise. Se eu olhar o Dembélé e o Olise, cara, é o extremo, a extrema intensidade, Hum, né? E com alto nível técnico, né? sim. Então, por que que eu tô falando? Para entender que não é, o cara vai, ele consegue ao longo do tempo, porque até se você, vamos falar de forma, o shape deles, né? Esse shape de jogador, que é relacionado ao que você disse sobre o dia a dia, o cara atinge a estabilidade ao longo do tempo. Acho que um dos fatores que a gente mais cresceu, mas que eu não acho que é tão aplicável, mas a ciência já mostra, são os critérios tanto de evolução quanto de alta. Acho que a gente evoluiu muito nisso. Acho que hoje a gente tem muito mais critérios para passar de fase, de uma fase para outra, para a gente progredir dentro do processo de reabilitação, para progredir dentro do processo de retorno ao esporte, para progredir durante no retorno à competição mesmo. Você acha que é isso, Gabi? Você acha que a gente tá num caminho melhor, mas que talvez os fisioterapeutas em si ainda não aplicam isso realmente como deve ser? Não, com certeza, a gente evoluiu muito nesses aspectos. São os balizadores, né, as reavaliações são os balizadores de como eu posso evoluir com esse atleta. Cara, mas a galera ela peca no básico, assim, essa é a realidade, assim. Você vê, se você tá reabilitando uma lesão de posterior, se você deixa o seu atleta uma semana na máquina, se você deixa na semana 2, começa só a fazer cadeira flexora com esse atleta, e numa semana 3 ele tá sem dor, você evolui para o campo, você acha que você tá reabilitando isquiotibiais? Você não tá reabilitando. O fisioterapeuta ele precisa entender que ele tá diante de um tecido cicatricial, que precisa de capacidade contrátil, elástica, o esporte vai exigir velocidade. Como a gente vai construir essa linha evolutiva até o ponto final. Então, é ele precisa dominar exercício, ele precisa dominar. O atleta no começo, poxa, que está sem dor, eu já posso implementar exercícios no começo, atividades isométricas, a gente sabe até que exercícios excêntricos de baixa complexidade, com limiar de dor baixo, pode trazer benefício para esse tecido cicatricial, realmente no início, ainda da Uhum. reabilitação. Ainda mais para lesões intratendíneas, né? Exa O fisioterapeuta ele fala: "Porra, esse exercício excêntrico, cara, você só tem a ideia do exercício excêntrico do nórdico, que é um exercício excêntrico de alta complexidade, mas eu posso colocar na maca com uma resistência manual e eu tô fazendo uma contração excêntrica com esse atleta, que já vou trazer benefício, só que para isso precisa ter raciocínio, como evoluir". Uhum. Então eu vejo que, cara, tem muito físio, é o que eu bato na tecla, errando realmente no básico. Então é construir, poxa, uma primeira semana com esse atleta, tá, ele precisa de analgesia, ok, mas já tá para implementar padrões funcionais de musculaturas adjacentes da própria musculatura ali específica. Poxa, estou numa fase que agora é uma fase de progressão de força com esse atleta. Poxa, então vamos começar a construir um fortalecimento funcional, quadril, joelho dominante. Como que eu posso trazer complexidade de maneira gradativa? Tem fisioterapeuta que não domina, cara, não domina trazer essa complexidade no exercício e entender como está sendo essa resposta desse tecido. Em que momento eu posso avançar? Poxa, eu estou fazendo um exercício, uma simples.
puxada na bola ali, no exercício de fortalecimento joelho dominante. Cara, se meu atleta tá com queixa maior do que 5 naquele exercício, e tem fisioterapeuta que já quer evoluir para padrão unipodal, poxa, já é um raciocínio errado. Então eu acho que a gente, como uma plataforma educacional, a gente tem que mostrar para essa galera: "Meu, vamos fazer o básico bem feito, que depois a gente realmente vai implementar de uma forma ali mais adequada todo o processo de reabilitação". É fisioterapeuta levando atleta para o campo sem nenhum critério, né, sem nenhum critério. Então poxa, sem uma avaliação de força, sem uma avaliação de mobilidade, sem uma avaliação de mobilidade em alta velocidade, que é o asking test, para ver se, pô, se esse tecido está respondendo com dor ou não, sem ele ter realizado uma progressão adequada de uma carga excêntrica de alta complexidade para ele realmente ir para campo. Como eu vou construir essa última etapa no campo, né? Então A gente vai construir as cargas do é campo e assim por basicamente diante. exatamente. Eu acho que se para dar uma resumida em tudo que vocês falaram, acho que assim, o profissional que não tem a capacidade de fazer uma boa avaliação do seu cliente, do seu atleta no dia que ele chega, que não tem uma boa relação com um médico, por exemplo, que domine a parte de exame de imagem e que vai te ajudar nesse processo também. O cara que não tem a capacidade de gerar um bom raciocínio clínico, uma boa prescrição de exercício baseado em critérios, e o cara que não consegue, montar um bom retorno ao esporte baseado em cargas assertivas, estruturar bem esse programa com os dias certos, com a exposição adequada, com a progressão dessa carga ao longo do tempo, esse cara nitidamente, o que para muitos é extremamente complexo a gente olhar, né, eu acho que as pessoas que olham falam assim: "Pô, meu, eu tenho que dominar tudo isso para reabilitar bem o isquio?". Sim, talvez essa é uma lesão que se você não dominar muito bem isso aí, principalmente a gente lidando com um atleta de alto rendimento, né, você não vai entregar o seu atleta pronto, você me desculpe, você não vai, não tem como, porque se falhar aqui na avaliação já, é uma cadeia que vai começando a desmoronar dali pra frente. Que eu acho, assim, Matheus, é o exemplo que eu dei no começo. O fisioterapeuta, ele tem, às vezes, na cabeça, nos aspectos das fases do tratamento. Ah, a primeira fase ali é controle da dor, uma segunda fase fortalecimento, a terceira fase retorno ao esporte. Aí na cabeça dele, controle da dor, vou deixar na máquina fazendo analgesia. Ficou sem dor, passei. Fortalecimento, é posterior que eu preciso fortalecer? Cadeira flexora, Cadeira flexora. Vamos sentar lenha ali todos os dias, cadeira flexora. faz o isométrico, passa de fase. Exatamente. Ah, tá sem dor ali na flexora? Legal, vamos pro campo agora. Já tô na fase de retorno ao esporte. Daí vai lá para o campo, coloca 2 conezinhos, vai na Alerta de reabilitação. Ou seja, você está colocando o atleta pra realmente, isso é alto risco de recidiva. Então, o que eu quero dizer, o conceito, ele é simples, mas quando você aprofunda exato. fase de controle da Tem que ir na analgesia. fase de controle da dor, é só você deixar o seu atleta na maca. Fase de fortalecimento, não é você só trabalhar um padrão de boi, exige muitas outras coisas. Trazer complexidade, padrão bipodal, unipodal, variação quadril, joelho dominante, musculaturas adjacentes que faz parte da biomecânica do movimento que ele está mais suscetível a lesionar. Depois eu vou fazer uma integração dessa cadeia de movimento pensando no gesto esportivo. E depois aí vai construir padrões de biometria e alta velocidade para evoluir para esse atleta pro campo. E aí, outros aspectos no campo. Não é só colocar conezinho, skipzinho, acelera ali, porra, escadinha, escadinha, porra, legal, pato. Meu irmão, essa cicatriz aí, primeiro sprint que der ali, já vai manter, então. Com certeza. Acho que isso é legal para entender que as pessoas falam: "Caramba, né, você tá tomando um choque, às vezes, ouvindo". É interessante fazendo uma analogia que é uma reabilitação insuficiente, né. Totalmente. Imagina que o músculo ali, pessoal, ele é um tecido da posterior que cada amplitude geralmente recruta uma unidade motora não, geralmente não. Né, a cadeia cinética fechada é mais funcional. Às vezes você passa por exercícios que nem recruta a zona muscular que tem, e Uhum. a pessoa nem sabe. Que ela não sabia aonde estava a lesão e que ela não sabia que aquele exercício recruta mais determinados segmentos, né, dentro da cinesioterapia. É o raciocínio da complexidade. Então, poxa, você está diante de um atleta de futebol, porra, legal, para sprintar ele precisa de extensão de quadril. Pô, extensores de quadril
eu preciso, claro, fortalecer a posterior, mas, pô, glúteo máximo também. Pô, tem muitos fisioterapeutas que isso é um conceito básico, né, é básico, né. Eu preciso colocar uma musculatura, dar mais capacidade para ela, para ajudar os isquiotibiais. Poxa, mas às vezes esse atleta tem um encurtamento ali de pessoas, pô, que vai ser importante também trabalhar isso na minha reabilitação, essa extensibilidade desse pessoas para favorecer a extensão de quadril dele. Então, o fisioterapeuta ele precisa ter raciocínio clínico dentro da prescrição de exercício, mas para isso eu preciso avaliar o meu atleta, né, para saber quais são as necessidades dele. Perfeito. Ótimo. Boa. Pra gente ir pra parte final já, quero que vocês sejam bem sucintos, mas onde vocês acham que tá o futuro da reabilitação de isquiotibiais? Vocês enxergam ali pra frente? Olha, eu acho que tem alguns grupos musculares, falando em atleta, que o físio vai aumentar o nosso know-how em termos de acompanhar melhor a cicatrização do músculo, por exemplo, a gente vai ter acesso ao ultrassom funcional, Hum, a ver esse tecido, lesões superficiais, né, que é um exame que tem alguns viés, é examinador dependente, então e não é muito difícil manipular, vamos falar a verdade também que não é. uhum. Mas se acompanhar melhor em tempo real esse tecido, em contração, em alongamento, em nível basal e trazer um feedback instantâneo, e eu acredito que a imagem vai trazer informações mais precisas sobre as fibras se alinhando, sobre as pontes de fibrina se conectando, que é uma zona de transição. Eu acho que seria bem legal isso para os 2 lados, para o atleta e para nós também. Eu acredito, apesar de ser muito cético em o laser realmente ele é um recurso, provavelmente que ele vai evoluir por si só na aplicação, que o cluster ele vai trazer um benefício dependendo da lesão superficial, eu acredito nisso também, porque o laser ele é muito eficiente em outras profissões na área da saúde no Uhum. corpo humano. E eu acredito que, é a zona entre não acredito, mas eu vou dar uma dica, de mercado. Quem tá no em clube, quem é físico, cara, existe um gap muito grande entre esse profissional da ETP, o cara que entrega o fino, que entrega o ouro para o atleta. É um gap. Uhum. E poucos profissionais no Brasil e no mundo sabem fazer uma ETP adequado com segurança. Quem é esse profissional? Que entende de dor e que entende de performance, com excelência. Hum. Cara, essa pergunta sobre o futuro, assim, sendo bem sincero, Vamos voltar para o básico, né? eu não me importo, assim, com o que realmente vai acontecer no futuro e eu também nem sei. Essa é a realidade. O que eu sei é o quê? A gente já tem recursos muito suficientes para realmente reabilitar muito bem os nossos atletas. Ou seja, a gente não faz bem no presente com os recursos que nós temos. Tem Eu isso aí. espero que no futuro a gente tenha profissionais mais capacitados que executem reabilitações, porra, de sucesso, reabilitações adequadas, os recursos necessários, que já são, porra, nem já tem recurso pra caramba, de controle de carga, de monitoramento, a gente já tem informação sobre a capacidade que o exercício tem realmente de modular ali um tecido realmente cicatricial. A gente tem muitos recursos realmente de avaliação. Então, essa é a real. Eu acho que eu espero que a nossa classe fisioterapia esportiva realmente tenha profissionais mais capacitados para realmente entregar o melhor, né. Não esperem a bala de prata, porra, daqui 10 anos a gente vai ter um recurso que, vai cicatrizar em 2 dias, porra, uma lesão de alta severidade. Mas e daí? Esse tecido vai precisar de exercício e você vai precisar Capacidade. de conhecimento para dar capacidade para esse tecido. Perfeito. Então, eu acho que por mais que avance, cara, tecnologia, recurso de monitoramento, mas a gente precisa de ter profissionais capacitados. E aí é conhecimento, meu irmão, aí é conhecimento, é cada um buscar, porque as informações estão muito acessíveis, né. Excelente, cara. Eu acho que hoje a gente já sabe muito mais sobre lesões de isquiotibiais do que a gente já soube. E o grande desafio nosso como profissionais é justamente tornar essa ciência e tudo que a ciência nos traz em decisão clínica, em tomar de decisão no dia a dia, para a gente se pautar no que aparece na evidência, e não deixar esses gaps que a gente comentou aqui durante todo esse podcast aqui para trás e a gente não deixar um atleta mal reabilitado, que aí sim, a chance de recidiva aumenta exponencialmente. Galera, esse foi mais um podcast, mais um
episódio da nossa série do Ciência na Prática. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo, compartilha, põe as notificações aí para você sempre receber quando a gente tiver novidade. E é isso. Compartilha com seus amigos que eu tenho certeza que juntos e juntos com vocês a gente vai deixar a nossa profissão cada vez mais rica e entregar mais resultado para nossos atletas. Um grande abraço e até o próximo. Eu